Coincidentemente, nós vamos entrar na linha 11 agora e fala justamente o que eu estava falando sobre pneus, alinhamento, enfim, balanceamento também é bastante importante. Eu acho que em torno de 10 mil quilômetros, tem lugares que aconselham 7 mil, mas eu acho que 10 mil tá bem razoável. Como você vai sempre observar os pneus, a cada 15 dias que você fizer a calibragem, você vai observar, então não tem problema nenhum você fazer um balanceamento extra. Mas a partir do momento que você faz balanceamento não tem problema nenhum você fazer o alinhamento extra. Só que a partir do momento que você precisa fazer um alinhamento extra, você precisa passar antes lá no seu especialista e ver se está tudo ok na suspensão. Se tem algum problema que está causando aquilo ou simplesmente por um eventual buraco que você pegou, raspou em algum lugar, acabou saindo do alinhamento. Ou se foi devido a alguma folga em buchas, enfim. Ele vai lá saber o que está acontecendo, tá? Existe um item importante aqui que você tem que fazer sobre o rodízio. Você tem que decidir sempre se você vai trocar os 4 pneus de uma vez ou os 2 de uma vez. Só 2 de uma vez. Por quê? Aí você vai dar uma dividida nos seus gastos e depende de quanto você anda também. Então é uma decisão bastante importante assim. Se você decidir que vai trocar os 4, você faz todos os rodízios certinho. Se você vai trocar de 2 em 2, você já precisa fazer um rodízio diferenciado para que 2 pneus desgastem primeiro e os outros ainda tenham vida para você trocar mais tarde, tá certo? Outra coisa bastante importante, além do alinhamento, do rodízio, do balanceamento, é a data do pneu. Então, tome muito cuidado, porque a partir de 5 anos de fabricação ele não pode ser mais vendido. Mas você pode comprar um pneu que esteja tenha sido fabricado já há algum tempo. Então, preste muita atenção com isso. Pneus muito velhos. Andei dando uma pesquisa aí, na minha própria experiência, a partir de 10 anos, é bom você não usar o pneu. Ele pode ter alguma falha interna e você não saber. Então tome bastante cuidado com isso, porque às vezes ele está novinho por fora e por dentro não. Então tem um item que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o DOT da data. Então essa data ela vem em 4 algarismos. Ela vem a semana e o ano. Tem outra coisa bastante importante que eu até passei essa dificuldade um tempo atrás. Eu não estava encontrando o pneu na medida exatamente que eu preciso, que é 175/70 R13. Então, 175 o que é? É a largura da banda de rodagem. 70% dessa largura é a altura do pneu. R é de radial. E 13 em polegadas é o aro, tá certo? Então, eu achei um cálculo bem interessante, onde você pode fazer uma variação da dimensão do pneu, só que para carro de passeio, o diâmetro externo ele pode ter só variação de mais ou menos 3%. Então você tem que fazer o cálculo. Qual é a dimensão externa do pneu original, aplicar esse cálculo no pneu que você quer colocar e ver se ele suporta as cargas, enfim. Tem que olhar tudo no pneu. Dizem aquela sopa de letrinhas, né? Não precisa saber tudo também, mas você sabendo principalmente a carga dele e a velocidade que ele pode chegar, nesse caso o 82T, que se refere à carga, e o T até 190 km por hora, então você tem que prestar atenção nisso aí também.
A linha 12, ela se refere à correia dentada. O que é exatamente a correia dentada? Eu estou mostrando aqui para vocês uma correia que eu tenho de reserva. Ela está usada, mas ela foi trocada dentro do prazo, então ela está em boas condições. Se tiver que usar ela, a gente usa. É muito mais fácil você conseguir trocar ela tendo a peça do que ela quebrar e você não ter nada, né? Então ela é usada, mas está funcionando, ela foi trocada dentro do prazo, como eu disse, e aí eu estou mostrando junto o esticador dela. Vocês podem notar que ele tem um furo no centro, que ele é deslocado do centro, na verdade. O furo é deslocado do centro geral, que é justamente para você fazer o esticamento dela, para você deixar ela com o esticamento certinho, para que quando o motor se aquecer, dilatar, ela chega na posição certa e nunca ela fica esticada demais ou encolhida demais, para não gerar barulho, não gerar um desgaste prematuro e assim por diante. Então o que é importante? Caso não tenha essa correia dentada, provavelmente o seu veículo tem, então a corrente interna. Essa corrente interna dificilmente dá problema, mas sempre consulte o especialista, vê se a corrente está boa, se está tudo certo. Me parece que tem umas agora que é de borracha, mas trabalha interno, dentro do motor. Então, dê uma olhada, conheça como é que é o seu veículo, para você saber como é que faz essa manutenção. E sempre que tiver dúvida, procure seu especialista. Eu troco mais ou menos com 45 mil, passou 40 eu já penso em trocar, porque essa correia quebrando é um caso difícil. E eu sempre troco o esticador também. Aí dizem assim, não é obrigado a trocar. Se o esticador estiver bom, ok. Só que é o seguinte, eu já passei por isso. Eu troquei a correia dentada, não lembro quantas vezes. Eu sei que começou a fazer muito barulho e era o esticador que estava travando. Então, você pode ver que a parte de fora da correia é que passa pelo esticador. E se ele travar, se aquele rolamento não funcionar, ele vai escorregar no sólido, né? Na linha 14, dentro do assunto correias, tem também a correia do alternador, que ela... No meu caso aqui, ela movimenta a bomba de água. E essa correia, na verdade, é chamada de correia de acessórios. Então, no seu carro pode ser um pouquinho diferente, ela pode girar outra coisa. Se tiver ar-condicionado, direção hidráulica, enfim. Aí existem outras correias, existem outras configurações de motor. Então, não descuide dessas correias, tá? Que há muitos anos atrás eu já vi um carro passando por mim e saiu uma peça debaixo do carro assim, e caiu perto de mim, era uma correia. Então ele deu uma acelerada ali muito grande na hora e por algum motivo a correia saiu ali e a pessoa foi embora. Nem notou que acendeu alguma luz, sei lá. Então toma muito cuidado com isso, porque ela tem o esticamento necessário, certinho. O seu especialista vai saber.